pastora Érica, que vai estar aqui dando a palavra hoje. Amém. Vamos estar aqui orando pela pastora. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela vida da pastora Érica, Pai. E eu peço, Senhor, que aquilo que o Senhor colocou no seu coração para ministrar hoje, Pai, que venha estar encontrando terras férteis, ó Pai, nos corações. Use, Senhor, as suas palavras, ó Pai, para estar a Deus trazendo aqui libertação, para trazer salvação no nome de Jesus. Pai querido, e nós como igreja que possamos receber nesta manhã a direção do Senhor para a igreja. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. A paz seja com todos, amém? Amém. Estamos hoje aqui encarregues de ministrar a palavra de Deus. E graças a Deus por tudo aquilo que nós temos vivido nesses dias. Amém? Tem sido bênção para vocês esses dias? Na sua vida, na sua família, tem sido uma bênção? Sim, né? Lutando e vencendo, não é verdade? É assim que o crente vive, né? Lutando, vem as lutas, vem as perseguições, as tristezas muitas vezes, é verdade ou não é? É o que a gente vai lidando no dia a dia, né? E nós temos que vencê-las, cada uma delas, em nome de Jesus, porque o Senhor nos capacita para isso, amém? Vou pedir aqui, assistente, pode abaixar um pouquinho aquela ventoinha? Ou desligar, por favor? Porque seca a minha garganta quando eu falo a ventoinha. Então, nós temos vivido dias assim, dias desafiadores, né? Que o Senhor tem nos ajudado a cada dia. Eu creio que todos nós somos mais do que vencedores. Amém? E hoje, nós já temos sido aqui ministrados, né? Com a presença do Senhor. E é a presença do Senhor que mais vale na nossa vida, irmãos. Se não for pela presença, nada vale. Não vale caminhar se nós não tivermos a presença do Senhor. Né? Vivermos uma vida de uma máscara religiosa, uma vida cotidiana de igreja, mas se a gente não tiver a presença todos os dias, buscando essa presença, se alimentando da palavra, não vale a pena. É uma vida pesarosa, é uma vida sem fruto, e não é isso que nós queremos, não é verdade? Vocês gostam de frutificar aquilo que vocês fazem? É bom, né? Você viver uma vida frutífera, você vê que está dando certo algo aqui, algo ali. E claro que para tudo isso nós precisamos da presença do Senhor. Porque não tem como os filhos de Deus viver fora dos planos do Senhor. Por mais que tente, vai rodar e vai voltar para o centro da vontade do Senhor. É verdade, não é? Já aconteceu isso com você? Você fala, não quero saber daquele plano na minha vida, não. Vou viver minha vida do meu jeito, eu tenho razão, eu tenho meus motivos, e por aí vai. Mas, volta e meia, você vem para o centro da vontade do Senhor, o Senhor lembra tudo aquilo que Ele já falou ao seu respeito. E é isso, a vida do cristão é essa. Amém? E nós estamos felizes, graças a Deus. Hoje as crianças estão ali em cima festejando, porque amanhã é o dia das crianças, né? E amanhã nós não vamos estar juntos. Então, como igreja, nós estamos hoje, né, festejando o Dia das Crianças. E graças a Deus o Ministério Infantil tem se prontificado em ministrar as crianças com amor. O Ministério Infantil tem planeado cada aula, cada domingo. Nós estamos aqui, irmãos, não passando tempo com elas, mas ministrando a palavra, dando a elas o pão que elas precisam, o alimento que elas precisam. Porque a gente olha, às vezes, né, igual nós temos aqui as crianças de 3, 4 anos, a gente fala, tão pequeninos ainda, né? Para quê? Meus irmãos, é dia agora. Ainda estava falando aqui com a Amanda no final do louvor, como eles admiram quando você levanta as mãos para adorar, quando você se ajoelha em adoração, eles param. Eles estão muitas vezes aqui, um falando com o outro, eles param para ficar admirando quando um adulto vem aqui à frente, se ajoelha, levanta as mãos em adoração. Isso tudo, nós, a igreja, os adultos, estamos ensinando a próxima geração. Amém? Então, irmão, seja uma boa referência. Olha para quem está do seu lado e fala, seja uma boa referência para as crianças da igreja. E eles são uma bênção, né, irmãos? Né? Criança é bênção. Onde há criança, há alegria, há planos e há prosperidade. Amém? E graças a Deus, domingo passado nós tivemos também aqui o culto de Pentecostes. Foi uma bênção, foi ou não foi?
Foi o romper de muitas coisas, e essa semana já ouvi vários testemunhos, o Senhor marcando vidas, né? Como nós profetizamos aqui a semana passada, foi um marco, né? Um divisor de águas na vida de alguns, e já algumas pessoas têm testemunhado que tem sido assim na vida dela. Ela já não tem aquele constrangimento de falar do amor de Deus, de manifestar a Deus. Então, eu creio que o poder de Deus, o poder do Espírito Santo, é para nos encorajar, amém? Encorajar em viver nessa ousadia, tá bom? Irmãos, não é um evento, ok? É um romper do Espírito Santo em nossas vidas. E quando isso acontece, marca mesmo, muda a história, surgem os testemunhos e nós glorificamos a Deus por isso. Amém? E vocês estão com saudade dos apóstolos? Ah, sei não, hein? Quem tem mandado mensagem para eles de encorajamento, de força, não deixe de mandar mensagem, é importante, né? Eles estão lá numa missão, manda mensagem de encorajamento, um versículo bíblico, né, que vocês estão orando por eles, nós, igreja, estamos orando por eles, e eu tenho falado com eles semanalmente, e tem sido bênção lá na vida deles também, estão sendo ministrados poderosamente, o Senhor tem ativado grandes coisas na vida deles ali, como família apostólica. Então, eu creio que o Senhor está elevando o nível, né, da unção apostólica na vida dos nossos apóstolos, e nós não ficamos de fora, amém? O Senhor vai estar elevando também o nosso nível, você crê nisso? Eu também creio que Deus está elevando o nível de cada um de nós. O Senhor não nos vai deixar na mesma condição, né? Porque quando o Pai cresce, ativa, evolui, recebe grandes coisas do Senhor, nós somos os herdeiros, amém? Então eu creio que os apóstolos recebendo, nossos pais espirituais, os filhos espiritualmente não ficarão de fora, tá bem? Por isso, agora que eu estou aqui, olha, pensando. Falando isso aqui, eu estou pensando, por isso que agora vamos ter novos membros, que eles não querem ficar de fora da bênção. Muito bem, esses novos membros são espertos. E é assim mesmo, não fica de fora daquilo que Deus está derramando sobre a nossa família, a Cap Church, amém? Se agrega mesmo a família de Cristo, vem acrescentar, porque nós vamos contar com cada um de vocês, e assim a igreja do Senhor vai crescendo, vai evoluindo, e nós estamos aqui para isso, amém? Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, hoje vou começar a palavra, né, ficar aqui contando. A pessoa gosta de falar, né, mas eu gosto de contar as bênçãos do Senhor, é importante, não é? Saber como é que estão os apóstolos, né? Importante. Mas, irmãos, vocês têm o contato deles, não deixem eles também assim, tá bom? E outra coisa, eles estão lá numa missão, ok? Quero lembrar aqueles que já são ensinados sobre primícias. Não deixa de ofertar as suas primícias. Elas vão direto para a vida dos apóstolos, ok? E fazer missão sem dinheiro não dá, não é verdade? Então, precisa ter condições financeiras. Então, irmãos, vocês têm o MBWay deles, envia a oferta primícias para eles, não deixe de ofertar, não deixe de entregar aqui também no altar do Senhor as suas primícias, que vai ser direcionado para eles, tá bom? Em nome de Jesus, não abandone os apóstolos na missão, amém? Tá bom? Estamos juntos aqui. Olha, até arrebentou aqui. Estamos juntos para isso, para manter a igreja do Senhor e sustentar os seus enviados. Amém? Então, em nome de Jesus, seja usado também nesse sentido. Nós vamos aqui para a leitura da palavra. Hoje eu quero falar um pouco sobre o tempo em que nós estamos vivendo, né? O tempo em que nós estamos vivendo nessa terra é um tempo onde os sinais do fim dos tempos, ele aparece todos os dias. Não é verdade? Nós vemos que a humanidade ela está cada vez mais, né, indo para a maldade, para a crueldade, está perdendo cada vez mais os princípios, né, os padrões da sociedade e muito mais os princípios da palavra de Deus. Então, nós estamos vivendo, a igreja do Senhor está vivendo nesses dias aqui na terra. E lá pode abrir já, Mateus capítulo 24, é um texto escatológico que Jesus
falou para os seus discípulos. E hoje nós vamos falar um pouco sobre isso, né? Sobre esse tempo em que nós estamos vivendo agora. Como eu falei aqui, nós temos, né, declarado, a semana passada foi Pentecostes, nós declaramos grandemente aqui o poder do Espírito Santo sobre nós. E o poder do Espírito Santo é isso mesmo, é para nos encorajar, nos dar ousadia, para não desistir, para permanecer firmes nos caminhos do Senhor, dar coragem também para partilhar o amor de Deus, a palavra de Deus, porque o mundo precisa cada vez mais de ouvir a palavra de Deus. E nós precisamos, irmãos, entender que há um tempo, há o tempo de Deus e há um tempo natural. O tempo natural, ele se chama Cronos, né? Que é o tempo do relógio, é o tempo do calendário. O tempo de Deus, não, é um tempo que é o momento oportuno, é uma hora certa, é o tempo da graça. Ele não se mede em minutos, mas em relevância e impacto. Então, nós precisamos discernir os tempos, né? A palavra do Senhor fala para nós que uma das tribos, né, as tribos de Issacar, os filhos de Issacar foram que conseguiu discernir o tempo para trocar o reinado de Saul e entrar o reinado de Davi. Davi já estava ungido, mas ainda não reinava. Mas eles ali tiveram discernimento do tempo, falou, é agora. E quando trocou, né, o reinado de Saul para Davi, veio aquela manifestação, o mudar da história também sobre Israel. E muitas vezes nós estamos precisando desse discernimento. Nós não estamos discernindo o tempo em que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias achando que é tudo normal. Realmente a palavra do Senhor fala que o amor de muitos esfriaria. E até em Mateus 24 que fala sobre isso. Fala que a maldade também aumentaria. É verdade, irmãos, porque já foi anunciado na palavra. Mas nós, a igreja do Senhor Jesus, nós não podemos nos moldar a este mundo. Amém? Nós somos a igreja em que o Senhor falou que vem buscar uma igreja, uma noiva pura, santa, imaculada, sem ruga, quer dizer pura, né? E essa tem que ser a nossa preocupação. Esse tem que ser o nosso temor de como nos preparar para esse grande dia. A gente não pode deixar que as coisas desse mundo, dessa vida, venham tomar o lugar da nossa preocupação eterna, ok? Porque a contagem regressiva para a eternidade, ela já começou, amém? Fala para quem está do seu lado, a contagem regressiva para a eternidade já começou. Então, a gente não pode ficar de forma que, ainda não é o tempo. Não, nós temos que discernir. Por isso que nós temos que estar atento ao que a palavra do Senhor fala a respeito do final dos tempos. Amém? E é isso que nós vamos ler. Mateus 24, pode ser a partir do 36. Tá bom? Ali vai relatar desde o 1. Ele vai relatar quando Jesus estava com seus discípulos no Monte das Oliveiras. Os seus discípulos perguntavam para Jesus: Jesus, quais serão os sinais de quando o Senhor voltará? Aí o Senhor começou a falar com ele, a partir do versículo 36, por favor. Nós vamos ler até o 44, amém? Pode ser? Então vamos ler junto e fala assim: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam. Fala comigo, não o perceberam. Até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, fala comigo, vigiem. Porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Porém, considerem isto: se o pai de família soubesse a hora que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada.
Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Amém? Quem já tinha lido esse texto? Maravilhoso, né? É um texto onde Jesus explanou ali, foi ensinando os seus discípulos quais seriam os sinais. E parece que está falando dos dias de hoje, não é verdade? E aqui nós vemos que o mundo, como eu falei, está vivendo em tempos de crises globais. Nós vemos nações contra as nações, as nações se guerreando entre elas. Nós vemos que está acontecendo muitas inversões de valores. E nisso tudo vai gerando o quê? Uma anestesia espiritual no mundo. O que quer dizer isso? As pessoas elas já não se preocupam mais com a vida espiritual. Porque está acontecendo muita coisa e essa preocupação, ela está cada vez mais distraindo as pessoas. Né? As notícias, então, se a gente para ver notícia, irmãos, a gente fica com aquela notícia, parece que martelando na cabeça o dia todo, e vamos pensando e pensando, e vai gerando medo, vai gerando um temor. Não é? E isso tudo que vai acontecendo vai gerando essa anestesia espiritual, esse esfriamento, né, dessa preocupação. Esfria-se o amor uns com os outros, né? O Senhor fala que são as dores de parto, né? Essas catástrofes que estão acontecendo, as guerras, as confusões globais, isso tudo são as dores de parto, são o gemido para que a luz, para que o Senhor busque a sua igreja. Então, e hoje o nosso foco aqui, quando a gente lê esse texto, não é quando será então. Não é pensar qual é a data, né, que Jesus vai voltar. Irmãos, não tem. Ok? Como nós iniciamos a leitura, é assim, não tem. A hora e o dia ninguém sabe. O que nós temos que fazer é estar preparados, discernindo qual o tempo em que nós estamos vivendo. Irmãos, não podemos nos distrair mais. Amém? O Senhor ministrava essa palavra no meu interior. A semana passada, quando a gente se preparava aqui para Pentecostes, porque Pentecostes também fala sobre a volta de Cristo. E a volta de Cristo é o que? É o casamento eterno. É quando você vai viver eternamente com o Senhor. Mas não é de qualquer maneira. Não é de qualquer maneira que nós vamos chegar lá. A Bíblia não é só um livro, né? É o Evangelho, sim. Você pega hoje numa Bíblia, o Evangelho significa boas notícias, as boas novas. Você hoje abre a Bíblia, ela tem uma boa notícia para você. Mas não é só um livro de boas notícias, também é um livro que contém regras, que contém também ordens do Senhor para nós como igreja. E ir para a volta de Cristo não é diferente. Nós precisamos estar atentos, porque o dia e a hora ninguém sabe. Amém? Então isso é muito importante. E põe lá no versículo para mim 38, por favor. E no versículo 38 de Mateus 24, o texto diz assim: pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Amém? Então no 37, põe o 37 só mais um pouquinho, os dias, ele fala assim, pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E a gente pensa, né? Quem já leu sobre a história de Noé aqui? Está lá em Gênesis 6, tá bom? Põe aí como trabalho de casa. Lê sobre Noé, porque é muito importante, é uma revelação tremenda para nós nos dias de hoje. Amém? E quando ele fala, é como nos dias de Noé. Havia, irmãos, nos dias de Noé, se nós formos ler o texto, a gente vai ver que nos dias de Noé, a maldade, ela ia se aumentando cada vez mais. Quando o Senhor falou para Noé, chamou Noé e falou, Noé, construa uma arca e salva você e sua casa, porque virá o dilúvio. Aí, né, quem já leu o texto sabe que nos dias de Noé não havia chuva, ninguém conhecia chuva. E aí, e Deus falou com ele, deu todo o projeto da arquitetura, da engenharia, falou o tipo de madeira, falou, constrói a arca, porque vai vir o dilúvio. Noé,
A maldade, ela está cada vez mais se aumentando no mundo. Há uma anestesia espiritual neste mundo. As pessoas estão se corrompendo, as pessoas estão distraídas, as pessoas estão em festas, em conquistas materiais. Noé, mas salva você e a sua família. E prega para todos que haverá o dilúvio. Noé foi obediente? Foi. Noé... Por que o Senhor falou aquilo com ele? Porque no meio dessa maldade toda, o Senhor encontrou Noé, um homem íntegro, justo e andava com Deus. Olha que maravilha, que característica maravilhosa. No meio de uma sociedade corrupta. Irmãos, isso foi em Gênesis. Em Gênesis já havia ali a corrupção. Conforme a humanidade foi crescendo, a maldade cresceu também junto. Porque infelizmente por causa do pecado que entrou lá no início. E o Senhor já estava ficando triste com aquilo. Há traduções que falam que o Senhor até se arrependeu de ter criado o homem. Mas uma tradução fala, o Senhor ia se entristecendo cada vez mais com aquela situação que estava acontecendo nos dias de Noé. Por isso que nós lemos aqui, Jesus relatando, será como, assim como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. O que havia nos dias de Noé, né? Aqui eles falam que eles comiam, bebiam, casavam, se davam em casamento. Irmãos, são atividades cotidianas legítimas. Tudo que nós fazemos hoje em dia é a mesma coisa. Quem come aqui? Quem bebe? Não é embriaga, é bebe, ok? Né? Quem casa, quem dá em casamento? Irmãos, são os planos da nossa vida. Não é só nos dias de Noé, traz hoje para o nosso dia a dia, é a mesma coisa. Mas quantas pessoas estão se perdendo, se distraindo, até se corrompendo por causa disso tudo que estão em busca, por causa do materialismo, ok? Não são atividades, essas atividades não é pecado, não é nada disso. Mas a questão é, nós não podemos nos distrair. Porque o pecado daquele povo foi a indiferença para com Deus. Porque quando Noé saiu pregando, olha, o dilúvio virá, eu estou construindo uma arca, vamos todos entrar na arca e tal. O que eles faziam? Indiferença para aquela palavra, para aquela profecia. Porque todas as vezes que nós abrimos a boca para falar a palavra de Deus, nós estamos liberando a profecia. Profecia é palavra de Deus. Fala comigo, profecia é palavra de Deus. Então, irmãos, temos que falar, pregar, anunciar a palavra de Deus, e é isso que Noé fazia. Mas, infelizmente, o povo estava anestesiado. Havia o quê? Uma cegueira espiritual. Lá no versículo que nós lemos também, 39, põe aí para mim, ele fala assim: e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será também a vinda do Filho do Homem. Então, nos dias de Noé, eles também não se aperceberam. Estavam sobre eles o que? Uma cegueira espiritual. Irmãos, a cegueira espiritual, ela não vem de uma vez, tipo, pá, aconteceu. É uma coisa que vai acontecendo conforme a gente vai distraindo, conforme você vai abrindo mão das coisas de Deus, conforme você vai preferindo as coisas deste mundo, as coisas materiais do que as coisas de Deus, o que vai acontecendo? Nós vamos ficando cegos espiritualmente. E infelizmente no tempo de Noé já acontecia isso. A humanidade crescia e o pecado dessa humanidade foi esse. Foi entrar nessa cegueira espiritual que abafou a voz da profecia, a voz profética de Noé. E às vezes nós também estamos ouvindo aqui direções proféticas, estamos também em dias em que nós estamos recebendo do Senhor uma palavra e nós estamos tão envolvidos com as coisas deste mundo que nós abafamos também a voz profética. Mas hoje o Senhor fala para nós que nós temos a capacidade, através de Deus, do Espírito Santo, de sermos uma igreja curada, uma igreja fora da anestesia espiritual, uma igreja curada da cegueira espiritual, onde nós não vamos mais ficar como mórbidos, mas vamos ser ativos naquilo que o Senhor nos der como palavra e como direção. Amém? Amém? Então, era assim nos dias de Noé. Como eu falei aqui, a humanidade, ela cresceu
que com isso cresceu também a maldade. O pensamento do homem era constantemente pensamentos maus. Abre para nós lá em Gênesis 6, por favor. Nós vamos ler alguns versículos sobre Noé. É importante que nós entendamos aquilo que nós estamos falando, ligando com o final dos tempos. Amém? Então, lá em Gênesis 6, no versículo 1, fala assim: quando as pessoas começaram a se multiplicar sobre a face da terra e tiveram filhas. O 2. Os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas e tomaram para si mulheres, aquela entre todas mais lhe agradaram. Aí quer dizer o quê? Que o povo já começou, a maldade ela foi crescendo, né? A maldade foi se multiplicando. Põe no 5, no versículo 5, por favor. E depois fala assim no 5. Aqui dá para mudar? Deixa eu ver. Sim. Eu mudo aqui, tá bom? Obrigada. No 5 fala assim: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Irmãos, isso já desde o princípio acontecia. A maldade ia se multiplicando. E muitas vezes a gente se dá de frente, né, com isso. E a gente fala, meu Deus, como é que pode a humanidade ser dessa forma? Mas desde os dias de Noé já acontecia isso. Vezes o Senhor alertou os seus discípulos lá no Monte das Oliveiras, e hoje alerta cada um de nós também. É desde os tempos de Noé, olha isso. Então o Senhor ficou triste por haver feito o ser humano na terra, e isso lhe pesou no coração. E o que o Senhor podia fazer agora? Esse projeto, homem meu, deu errado, eu vou amassar esse projeto e vou deitar fora. Ou vou jogar na lixeira, né? Não, mas o Senhor, Ele tem um segundo plano. Qual é o plano do Senhor? Enviou o seu Filho Jesus, né, para morrer por nós, por todos os nossos pecados. E o plano da salvação chegou até nós, amém? E hoje nós somos salvos porque o Senhor não desistiu do projeto humanidade. Glória a Deus por isso. O Senhor entristeceu, mas Ele falou, mas eu vou ter um resgate para essa humanidade. Não vai se perder, vai ser uma humanidade resgatada pelo sangue de Cristo. Por isso que hoje nós, ao celebrarmos aqui, já somos livres do pecado, já somos livres daquilo que nos prendia. Nós estamos prontos para correr, porque o Senhor Jesus fez toda a obra libertadora por nós, amém? E Noé, ele sabia, ele era um homem que ele andava com Deus. Por isso que Deus passou para ele o quê? Todos os seus planos. O Senhor falou, olha Noé, vai acontecer isso, né? Vai vir o dilúvio, passou um plano para ele, e Noé, como homem obediente, ele obedeceu o Senhor e entrou para cumprir o plano do Senhor. E é isso que eu quero despertar em nós hoje. Nós precisamos ser homens e mulheres, precisamos ser uma igreja que conhece, que anda com Deus para conhecer os planos do Senhor. Principalmente o plano da salvação, irmãos, porque o que eu estou falando aqui tem a ver com a nossa salvação em Cristo Jesus. Tem a ver com a volta de Cristo. Sabe, aquele grande dia, ele vai acontecer. Nós não podemos viver uma vida em que nós vamos estar aqui distraídos e vamos estar aqui vivendo, só se envolvendo com as coisas deste mundo, porque a eternidade, como eu já falei, a contagem regressiva já começou. A gente precisa estar atento. E um dos segredos de Noé era essa intimidade que ele tinha com Deus. O segredo de Noé, ele andava com Deus, ele sabia, ele era um homem temente a Deus, ele era íntegro. A palavra do Senhor fala que ele era íntegro, quer dizer que ele era um homem bom, ele era um homem que andava com Deus, ele era justo. Olha que poderoso, como é importante essas características fazer parte da igreja de Cristo também. Nós sermos justos, íntegros e andar com Deus, assim como Noé. Porque, irmão, o Senhor, Ele vai revelar, põe o versículo para mim aí de Salmo 25, 14. É muito poderoso quando nós lemos o Salmo 25, 14, porque ele fala o seguinte: o Senhor confia o seu segredo aos que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança.
Parece que está falando de Noé aqui, não é verdade? Porque Noé era íntimo com o Senhor entregou para Noé o quê? O segredo dele, porque o Senhor podia mandar um dilúvio e até Noé e a família ir embora junto. Mas o Senhor falou, não, eu achei graça. Lá no versículo, né, Gênesis 6:8, fala que o Senhor achou graça ao olhar para Noé. Olha que maravilhoso. E Noé, ele era assim mesmo, ele era um homem que tinha intimidade com o Senhor. E nós estamos vivendo um ano onde que nós estamos declarando maior intimidade com Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Amém? Então este ano é um ano mesmo de você ser mais íntimo com o Senhor. E Noé para nós é uma grande referência, é verdade, Noé? É uma referência maravilhosa, porque Noé, o Senhor apresentou todo o plano dele para Noé, e Noé ali executou o plano do Senhor, e ele salvou ele e a sua casa. Olha que maravilhoso, irmãos. Quando, né, você é íntimo com o Senhor revela aquilo que está acontecendo muitas vezes na sua casa, e o Senhor vai te levar a desenvolver um projeto, ou desenvolver uma estratégia, porque a arca foi uma estratégia, verdade, Noé? De livramento para a família de Noé. É isso, o Senhor vai nos conduzir em favor dos nossos. E o Senhor falava com Noé assim, salva você e a sua casa, mas prega que o dilúvio virá. Então, o livramento, quando nós somos íntimos do Senhor, o livramento começa a ser na nossa casa. Olha que maravilhoso. Por isso que nós precisamos ser pessoas justas, pessoas retas. Mas você fala, é tão difícil. É verdade, é difícil. Não é fácil mesmo. Principalmente no mundo em que nós vivemos hoje. Um mundo onde a maldade está aqui, um palmo à frente do nosso nariz, onde as pessoas estão cada vez mais ambiciosas, cada vez mais maldosas, cada vez mais querendo o seu bem, né? Não importa como, mas eu vou lá e eu vou conseguir. Ô, gente, eu estou falando uma realidade, verdade ou não é? Não sei se vocês vivem aí, mas eu lido com muitas pessoas, eu ouço muitas histórias, né? No meu trabalho é assim, e eu vejo que, no outro dia eu fiquei admirado, uma mãe falando que tem inveja da filha. Eu falei, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Eu falei para ela, mas os filhos estando bem, os pais estão bem. E ela falou para mim que não. Aí eu falei, Senhor, sabe, falei um pouco não, mas o amor de Deus, é cada coisa que a gente vai ouvindo, irmãos, é só parar para conversar um pouco, né? As pessoas, elas falam aquilo que elas são, você fala, Senhor, como o mundo está? Uma mãe tem inveja de uma filha que está vivendo bem com o marido, uma vida bem sucedida, e a mãe cheia de inveja, falando para mim, né? Eu sou desconhecida, nunca mais ouvi a mulher. Ela estava ali descarregando, mas ali, assim que eu tenho oportunidade, eu falo do amor de Deus. Então, para você ver o tamanho que está a maldade nesse mundo. Então, nós temos que ter muito cuidado, muito mesmo, vigiar. Como nós lemos ali o texto, vigia. Vigia não é uma linguagem pentecostal, irmão, vigia. Né? As pessoas às vezes falam, vigia, não é bíblico. A Bíblia fala para a gente orar e vigiar. Aqui Jesus está falando para os seus discípulos, vigiem, estejam preparados. Porque, irmãos, nós precisamos estar discernindo o tempo todo. A Bíblia fala que aquele que discerne não é discernido. Então, olha quantas armas poderosas que nós temos. Nós não podemos viver uma vida de domingo a domingo, sai daqui, vamos pensar na semana, fazer as marmitinhas para ficar prático a semana, e Não é só isso. Dentro das suas 24 horas, você precisa arrumar 1 hora para você estar com Deus. Você precisa arrumar um tempo para você adorar o Criador, porque senão essa vida cotidiana, ela vai virar um ídolo na sua vida. E daqui a pouco você está adorando o trabalho, você está adorando os bens materiais que você conquista, você está adorando os seus filhos, a sua família. E não pode, o Senhor não divide a glória dele com ninguém. Então, irmãos, e isso tudo é o quê? É um ensinamento para nós, para que hoje em dia há muitas distrações, muitas mesmo. Né? A gente está falando da maldade, comparando com os dias de Noé, mas, irmãos, a distração está na palma da nossa mão.
Quem já pegou no telemóvel, eu vou fazer aqui uma transferência bancária. Você até faz o pagamento ou coisa assim. Mas depois você já vai para o TikTok, você já vai para o Instagram e não sei o quê. E a gente fica ali 15, 20 minutos, né, vendo os stories, vendo as modas, vendo as decorações. A gente gosta de ver tudo ali. Tudo. Né? A gente pega o telemóvel para fazer um serviço, mas se você não desativar as notificações, o serviço fica por fazer. Você sai, larga o telemóvel, nossa, mas eu peguei no telemóvel para fazer tal coisa e eu não fiz. Porque tinha lá o quê? Uma notificação. Aí você foi ver. Irmãos, isso tudo vai tempo. E a gente fala, nossa, os dias são tão corridos, né? Antigamente parece que os dias eram mais compridos. Mas é que tem muita distração hoje em dia. A nossa geração, ela sofre por causa das distrações. E a tecnologia, irmãos, ela é forte nisso. Ela é forte, ela nos prende mesmo a nos distrair, seja no que for, mas para a gente estar ali muitas vezes ouvindo um louvor, adorando o Senhor, ou lendo uma palavra no telemóvel, isso às vezes é uma luta. Passa 10, 15 minutos e fala, nossa, parece que passou mais tempo, parece que o tempo não passa, estou aqui. Mas isso tudo é para nos distrair. Mas a palavra do Senhor está falando, né, que o fim dos tempos, ele já está próximo. O Senhor está falando aqui em Mateus 24, que o dia e a hora ninguém sabe. Nem, lá no início, quando nós lemos, ele falou que nem o Filho, nem o Espírito, somente Deus Pai. Irmãos, Deus sabe o dia e a hora. E será que nós somos aqueles que estamos atrasando a volta de Cristo? Espero bem que não, né? Porque como nós falamos aqui, Deus também deu livramento a Noé, mas falou para ele, continua pregando, continua falando. E muitas vezes a volta do Senhor, a volta de Cristo ainda não aconteceu, porque ainda falta a gente pregar ainda o Evangelho do Senhor. Ainda falta a gente falar para aqueles que estão à nossa volta, ou até os confins da terra, como diz a palavra. Né? E o Senhor nos chama hoje, nos adverte hoje, para que haja esse despertamento em nós. A volta do Senhor está perto. Os últimos dias são esses em que nós estamos vivendo. A contagem regressiva para a eternidade, ela já começou. Que nós possamos estar atentos a isso tudo. Porque quando o Senhor revelou a Noé, Ele deu todo o projeto para Noé. Então Noé teve que trabalhar. Não adianta a gente receber as instruções e não fazer nada, irmãos. Quando o Senhor falou para Noé, se quiser voltar lá para Gênesis 6, eu agradeço, por favor. Ele fala para Noé, no versículo 17, põe aí, no 14 que eu vou mudando aqui, tá bom? No 14. Versículo 14. Está ali. Então ele fala assim, faça uma arca de tábuas de cipreste, nela você fará compartimentos e a revestirá com betume por dentro e por fora. Quer dizer, o Senhor estava aqui instruindo Noé, dando as instruções exatas até o tipo de madeira. Olha que maravilhoso. E lá no... Isso, estou indo para frente. Ele fala no 15, deste modo você a fará. Seu comprimento será de 130 metros, a largura de 22 e a altura de 13. Faça uma cobertura, deixando entre ela e a arca uma abertura no meio, de meio metro. Coloque uma porta lateral e faça 3 andares. Embaixo, o segundo e o terceiro. Porque vou trazer um dilúvio de águas sobre a terra para destruir todo ser em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra será destruído. Então, piamente, o que aconteceu? Noé obedeceu. Imagina o Senhor falando isso para você. Você ia pensar 2 vezes? Talvez sim, né? Porque nunca houve chuva. E Noé, sem ver uma gota d'água na vida, ele falou, vou obedecer. Ok? E fez. Né? E foi obediente ao Senhor. E lá no 22, ele fala, foi o que Noé fez conforme tudo o que Deus lhe havia ordenado. Assim ele fez. Irmãos, em primeiro lugar, o que nós precisamos é obedecer.
Assim como Noé foi obediente ao Senhor, o Senhor deu os detalhes, a altura, a medida, né? O Senhor deu tudo ali. Você vê que o Senhor é o engenheiro, né? Ele é o arquiteto, é o criador de todas as coisas. E falou com Noé, deu todas as medidas, e Noé foi realizando aquilo que o Senhor fez. Irmãos, era loucura, é como nos dias de hoje. Se você fala para uma pessoa hoje, olha, o Senhor Jesus, Ele vai voltar outra vez e vai levar um povo. E esse povo, ele precisa ser salvo, ter Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E aqueles que não aceitarem, eles não vão para o céu, vão ficar vivendo nessa terra, que será um inferno sem o Espírito Santo aqui. O que as pessoas vão falar de você? Você está doido? O inferno eu já vivo hoje. Não é assim que as pessoas falam? Vai ficar pior que isso? Uma vez uma pessoa falou isso para mim. Inferno é aqui. Entende? Eu falo, ainda vai ficar pior. Se com o Espírito Santo ajudando a gente nos momentos difíceis, é difícil, imagina sem o Espírito do Senhor. Meu Deus! Né? Como diz a palavra, será como ranger de dentes. Serão dias difíceis. E ali, Noé, ele não hesitou, ele obedeceu. Irmão, levou o seu tempo. Tudo leva o seu tempo. E às vezes, por nós obedecermos, a gente fala assim, eu obedeci, o Senhor não fez nada. Não, o Senhor te deu uma direção. O que você vai fazer agora? E Noé foi fazendo. Quanto tempo é que durou a construção da arca? A Bíblia fala que foi entre 50 e 75 anos. Ele ali trabalhando, imagina, uma vida inteira hoje de uma pessoa, né? Mas não, Noé viveu 500 anos, irmãos. Noé tinha uma vida, né? Naquele tempo, né? O povo vivia muitos anos, né? A Bíblia relata, e Noé viveu muitos anos. Então, mas Noé ele foi obediente ao Senhor. Dedicou décadas a bater martelo num lugar onde nunca tinha chovido, sendo chamado de louco, fanático, enquanto ele atuava como um pregador da justiça. E muitas vezes nós também estamos sendo taxados dessa forma. Estão nos rotulando aí fora dessa forma. Mas nós temos um propósito, amém? Nós temos uma palavra de Deus para nós. E a palavra é essa que nós lemos aqui em Mateus 24. Mateus 24, o Senhor relata, Ele dá todos os sinais. E nós já estamos vivendo esses sinais. Mas o Senhor fala que ainda não é o fim. É o princípio das dores. Irmãos, ainda não é o fim, então coisas piores ainda virão. Se preparem, estejamos nós preparados. Que nós possamos conhecer o fim do plano do Senhor. Que nós possamos não ter mais essa vida religiosa, achando que a vida é aqui. Não, a vida ela é na eternidade com o Senhor. Nossa vida aqui, ela é passageira. A palavra do Senhor fala que nós somos forasteiros, nós somos aqueles que andamos por aqui para levar a palavra do Senhor. E é isso que Noé fez também, nos dias em que ele estava preparando para o dilúvio. Ele também, ao mesmo tempo, ele pregava, ao mesmo tempo ele falava da palavra do Senhor, e iam, claro, né, taxando ele como louco. Mas Noé, ele temia o Senhor, ele conhecia, ele andava com Deus. Ele sabia que aquilo que Deus tinha falado para ele vai acontecer. E a minha pergunta, você tem essa mesma convicção? Aquilo que Deus falou para você vai acontecer na sua vida? Amém, em nome de Jesus. Mas, irmãos, tem um projeto. Até acontecer, você tem um projeto, você não pode abandonar o projeto. Seja a sua família, seja o seu ministério, seja o seu chamado, a sua própria vida espiritual. Seja o que for, não abandone o projeto. Trabalhe, vai construindo aquilo que o Senhor prometeu. O profeta veio, liberou a palavra foi daqui liberada, né, do púlpito. Você precisa ter uma ação, e foi isso que Noé teve. Os dias em que ele vivia eram dias maus, mas ele teve uma ação em cima da palavra profética. Ele teve uma ação em cima da palavra liberada pelo Senhor na vida dele. E é isso que nós precisamos, também ter esta ação. E cada vez que nós vamos agindo, nós vamos nos preparando. Olha que maravilha, volta lá para Mateus 24, por favor. Nós vamos se preparando, porque lá em Mateus 24, 44, a palavra do Senhor fala assim. 44.
Por isso, estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá a hora em que vocês menos esperam. Meu Deus, quem está entendendo aqui, irmãos? É necessário nós estarmos preparados. E como nós vamos estar preparados nesses dias que nós estamos vivendo? Irmãos, o juízo, ele virá. Assim como veio o dilúvio, que foi o juízo de Deus sobre a terra, amém? O juízo, ele virá e não vai ter como nós escaparmos dele. Nós vamos ter que passar por essa porta estreita, como diz a palavra do Senhor. E para entrar no céu é pela porta estreita. A larga não dá. A larga significa o quê? Tudo muito fácil para entrar no céu, usam até a graça, entre aspas, eu estou vivendo na graça, eu vou para o céu, o perdão do Senhor. Mas, irmãos, a mesma Bíblia que fala sobre o amor, o perdão, o resgate, a restauração e a vida eterna, é a mesma Bíblia que fala que nós não podemos nos corromper, é a mesma Bíblia que fala que nós somos aqueles que precisamos estar santos, purificados. Então a gente não pode comer só um bocado da Bíblia e o outro bocado não comer porque aquela parte não me interessa. Não é verdade? Faz lembrar o tempo da Páscoa, quando o Senhor falou para o povo, mata o cordeiro, passa nos umbrais da porta, e tem que comer o cordeiro, não pode faltar um pedaço. Não foi assim? Não podia deixar nada. Irmãos, é a mesma coisa, é a palavra do Senhor. Come a palavra toda, não deixa nada para trás. Não pega só as partes que apetece. Não pega só as partes que essa aqui é mais fácil de cumprir, então eu vou pegar. Não, pega a palavra, não deixa nenhum pedaço para trás. Porque o livramento veio sobre o povo de Israel no tempo da Páscoa, porque eles não deixaram nem um pedaço do cordeiro. E hoje o livramento do Senhor pode vir na tua vida também, se você decidir comer a palavra toda. Falar, eu quero toda a palavra para a minha vida, custe o que custar, pagar o preço que pagar, ser rotulado como ser rotulado. Não importa aquilo que você vai passar, mas tome a decisão, eu quero tudo. E Noé, irmão, foi isso que ele fez, ele pegou na palavra toda e aplicou na sua vida. E esse andar com Deus e esse estar junto de Deus, foi isso, foi preparando a vida de Noé. E às vezes a gente não entende muito bem, o que é estar sendo preparado, porque o Senhor está falando, a vinda dele será igual nos dias de Noé. Irmãos, o povo ouviu, aquele povo ouviu a respeito do dilúvio, Noé pregou, a mesma coisa nós temos uma palavra do Senhor, o Senhor liberou sobre a minha vida, sua família, a igreja, e nós temos aqui o projeto na mão, como Noé, com o seu martelinho, o seu prego na mão, nós também precisamos andar com esse martelo na mão, não podemos estar parados, nós temos que ser aquele que confia no que o Senhor falou, e age em cima com o martelo ali, ao mesmo tempo, pregando aqueles que ainda precisam ouvir a palavra, porque irmãos, o juízo virá, o grande dia virá, e esse grande dia vai ser um dia temível, a palavra do Senhor fala temível e terrível, porque aqueles que são salvos, aqueles que buscaram ter uma vida santa, reta diante do Senhor, aqueles que comeram a palavra toda, aqueles que se submeteram em obediência à palavra toda, aqueles que falam realmente eu vou andar com Deus, vou ser justo, vou ser íntegro, esses estarão no reino dos céus eternamente com Ele. Mas, irmãos, aqueles que rejeitaram, infelizmente, Senhor, infelizmente eles vão ficar ardendo, vão ficar para trás, porque a porta da arca vai se fechar. E a porta, tem aqui no versículo, deixa eu ver, está em Mateus já, Mas lá em Gênesis, não precisa pôr Gênesis, mas não. Lá em Gênesis 7 fala, que de 1 a 3 fala que o Senhor fechou a arca por fora. Foi Deus que fechou a porta. Não tem como você com o seu jeitinho lá dentro, meu marido ficou, meu filho ficou, não dá para abrir, porque a porta ela vai ser fechada pelo Senhor. Irmãos, então, essa palavra não é para você sair daqui com medo ou coisa assim, mas é para gerar temor em você. Não só pela sua vida, mas pelos seus.
pelos nossos que ainda não estão ouvindo essa palavra que você está ouvindo hoje. Porque o grande dia virá, e esse dia ele vai ser o juízo, ele vai ter juízo do Senhor. E aqueles que ouviram, aqueles que obedeceram, estarão dentro da arca. Hoje a arca representa Jesus. Jesus é a nossa salvação. Aqueles que aceitaram a Jesus, pagaram preço de servir a Jesus, estes estarão dentro da arca, estes entrarão no reino dos céus, estes viverão eternamente com o Senhor. Há lá um lugar em Apocalipse fala, onde já não haverá choro, não haverá dores, é um lugar onde resplandece a luz do Senhor, porque o sol da justiça estará ali. Irmãos, é um lugar onde o nosso entendimento humano não chega. Onde esse fardo dessa vida acabará e nós viveremos eternamente adorando o Senhor. Irmãos, isso tem que ser o almejo do nosso coração. Esse tem que ser o desejo da nossa vida. Se preparar cada dia mais para a volta do Senhor. Aí você fala, mas como é tão difícil ter uma vida de santidade? É mesmo. É claro que é, não é fácil, mas o Senhor não falou para nós que seria fácil, é verdade? O Senhor falou, não será fácil, mas tem de bom ânimo. Irmãos, o Senhor é aquele que santifica a tua igreja. Através da obra de Jesus, nós morremos com Ele e ressuscitamos com Ele. Através da obra de Jesus, nós entregamos a nossa vida e através da santidade dEle, Ele vem e santifica a nossa vida. É em Jesus que nós temos uma vida santificada. Essa santidade, nós temos que viver buscando o Senhor, porque, irmãos, é buscar uma santidade andando na contramão do mundo. Não é fácil, não é fácil, amém? Não é fácil, a cultura ela está corrompida, mas os nossos olhos precisam estar puros. Põe a mão nos seus olhos e fala, Senhor, purifica os meus olhos, em nome de Jesus. Pode estar a geração toda corrompida, mas eu profetizo hoje na tua vida, olhos purificados pelo Senhor, para você não pecar, não perder a santidade do Senhor na tua vida, amém? Irmãos, como é que nós vamos estar preparados também? Primeiro é santidade, segundo, você vai proteger a sua família. Noé, ele preparou a arca para a salvação da casa dele. Põe lá em Hebreus 11:7, por favor. Irmãos, foi tão poderosa a história de Noé, que ele foi para a galeria dos heróis da fé. Sabia que tem uma galeria de heróis da fé na Bíblia? Quase que eu caio. Hebreus 11 fala sobre a fé e depois fala sobre os heróis da fé da Bíblia. Se você não conhece, leia, para você ver cada um deles, amém? E Noé está aqui, dê um glória a Deus pela vida de Noé. Uhul! Noé ele está aqui, olha, pela fé, Noé divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, ele construiu uma arca para a salvação da sua, mais forte, da sua, assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Irmãos, Noé falou que vai vir o dilúvio, eu vou trabalhar. O Senhor falou, salva você e a sua família. E Noé falou, eu vou trabalhar pela minha família. E vou pregar, não foi só a família, ok? Tipo aqueles, agora então eu vou cuidar da minha família, o resto, não. O Senhor está falando, cuida da sua família. Aqui em Hebreus 11, na galeria de heróis da fé, foi mencionado que Noé, temente a Deus, construiu uma arca para a salvação da sua família. Irmãos, temos que lutar, guerrear espiritualmente pela nossa família. Se há alguém da sua família que ainda não está dentro dessa arca, que ainda não está nos pés do Senhor Jesus, guerreie por ele, pelo marido, lute, constrói, fala, eu vou construir a arca do Senhor dentro da minha casa. A minha casa será salva desse dilúvio, do juízo de Deus. É isso que tem que acontecer, irmão. Se nós não fizermos pelos nossos, por quem mais a gente vai fazer? Irmão, tem que ter essa luta, essa batalha espiritual pela família.
Muitas vezes, meu filho cresceu, virou adulto, agora ele tem as ideias dele. Ok, tudo bem, tá? Não dá para ficar brigando dentro de casa não, porque o clima fica horrível, é verdade ou não é? Eu já passei por isso, eu sei como é que é. Mas a gente, espiritualmente, a gente pode guerrear contra o inimigo, contra o diabo, porque o diabo, ele não tem prazer na família. E vai sempre haver lutas contra a família. Não adianta, a sua família pode estar aqui, nos pés do Senhor, mas o diabo, ele não vai sossegar. Ele vai sossegar, sabe quando? Quando o Senhor Jesus levar a igreja dele, e nós lá no céu nunca mais ouviremos a falar do nome dele. Somente o nome de Jesus, amém? Então isso é estar preparado. Não pensa só em você, não seja egoísta. Não seja egoísta, mas seja uma pessoa que lute pelos seus. Como eu falei, né? Noé lutou pela sua família, construiu, mas também ele fez a obra do Senhor, ele estava ativo, né? E aqui, quando a gente vai lendo mais para frente, a partir do 45, volta lá para Mateus 24, por favor. Isso, Mateus 24, 45, o Senhor daqui, nesse texto, ele conta duas parábolas. Ele fala, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos, para lhes dar o sustento a seu tempo? Aqui o Senhor está falando de quem? Do servo fiel. Então, quando o Senhor vir buscar a sua igreja, o Senhor, ele vem buscar, assim como nós já falamos de Noé, mas ele vem buscar também um servo fiel. Fiel a quê? Fiel ao Senhor, que distribuindo os dons, distribuindo a obra dele nas suas mãos. Você também não parou. Você está aqui, você está ativo no serviço de Deus. Você não pode estar acomodado, eu vou cuidar só da minha casa, porque a minha família precisa entrar no reino dos céus. Glória a Deus por isso, e é isso mesmo. Mas você também tem um dom, tem um chamado do Senhor na tua vida, porque todos nós, a palavra do Senhor fala, que o Senhor deu a cada um, pelo menos um dom. Irmãos, e esse dom, irmãos, você precisa chegar lá no grande dia, e apresentar para o Senhor esse talento, esse dom da sua vida. Entende? Porque lá no capítulo 25, depois vocês leem também, vai falar da parábola das 10 virgens, da parábola dos talentos. E a parábola dos talentos fala que o Senhor deu a 3 pessoas dons. A um ele deu 5, a um ele deu 2 e a outra ele deu 1. Irmãos, aquele que ele deu 5, ele multiplicou, o 2 multiplicou. Aquele que deu 1, ele ficou com medo. Ele ficou tão seguro naquilo, ele não multiplicou. E quando o Senhor veio, o Senhor falou o quê para ele? Servo mau, não conseguiu multiplicar, não conseguiu administrar. Irmãos, isso tem que gerar um temor dentro de nós. Tem que gerar, como que nós vamos chegar diante do Senhor daquele grande dia, com as mãos vazias? Nós vamos chegar assim, Senhor, eu vim, estou aqui. E aí o Senhor falou, e aí, você não fez nada para mim? Entende? Tem que ter um temor dentro de nós, irmãos, porque já está, olha para suas mãos e fala, já está nas minhas mãos os dons do Senhor. Já está. Administra esse dom na obra do Senhor. Seja útil na obra do Senhor. Esteja ativo, trabalhando, esperando Jesus voltar, mas ativo na obra dele. Não foi assim com Noé? Noé estava ativo até que veio o dia do dilúvio. E o Senhor fala sobre este servo, vamos ler mais aqui à frente. E ele fala assim, bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo o quê? A obra do Senhor. Está aqui, envolvido na causa do Senhor. Irmãos, a igreja, a obra do Senhor não é coisa de homens. Não é coisa do apóstolo Jean, dos pastores. Não, irmãos, isso aqui é obra de Deus. A obra de Deus somos nós e o Senhor conta conosco na sua obra. Amém? E é assim que ele fala, bem-aventurado aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Fazendo o quê? Aquilo que nós lemos anteriormente. Trazendo sustento, trazendo pão. E você já tem o sustento, já tem o pão aí para dar para outra pessoa. Você já tem a palavra para testemunhar de Jesus para outra pessoa. Você já tem a palavra para profetizar vida, cura, sobre aquele que está vivendo nesse mundo de maldade aí fora.
Então não esteja dormindo. Não esteja como aquelas 10 virgens. 5 estavam dormindo e 5 estavam preparadas. Uma tinha as lamparinas cheias de azeite, e as outras 5 estavam ali ainda esperando. Não, temos que estar atentos. E depois fala: em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Olha que maravilha. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor demora a vir? Meu Deus. Irmãos, eu já ouço falar da volta de Cristo desde que eu me entendo por gente. Mas a gente não pode cair nesse erro, falar: o Senhor demora a vir, ainda não é agora. Não podemos. Não podemos, porque o Senhor designa como servo sendo mau. Não fique interrogando: ainda não é o tempo. O Senhor falou que tudo isso que está acontecendo é o início das dores. Irmão, não brinca. Não vamos brincar com coisa séria, que nós estamos falando da eternidade. Não vamos brincar com coisa séria, que estamos falando da nossa salvação. Não ponha em risco que o temor do Senhor venha sobre nós hoje. Em nome de Jesus. Amém? Porque esse que vai brincando, o Senhor está falando: acontecerá que se aquele servo sendo mau disser a si mesmo: meu Senhor demora a vir. A gente não sabe o dia nem a hora, a gente já leu aqui. Amém? Então nós precisamos também, já falei do serviço na obra do Senhor, e também de ter o que? Um arrependimento contínuo. Irmãos, nesses últimos domingos, não teve um domingo que nós não vimos sobre arrependimento, é verdade ou não é? É um ponto que o Senhor tem nos despertado. Meus irmãos, mas é contínuo, todos os dias, toda hora. Fala: Senhor, gera arrependimento. Irmãos, não é só para aquele que é viciado, que está lá no mundo, nas drogas, na pornografia. Não, irmãos, é para a igreja do Senhor. Nós precisamos ser aquela noiva que se quebranta em arrependimento todos os dias até que o Senhor volte. Aqui ele fala: não caia nesse erro de ficar duvidando quando o Senhor vem. Que haja arrependimento no nosso coração, que sejamos preparados a viver com nossas vidas limpas diante do Senhor, sem acumular mágoas ou pecados na nossa vida. Amém? Por isso que a nossa vida tem que ser uma vida resolvida. Amém? Não deixa para ficar resolvendo, né, problemas. Depois eu resolvo. Não. Resolve o quanto antes. Porque quando o Senhor fala sobre aquele servo, como ele era insensato. Fala assim, ele falou: será que o Senhor vem agora? É uma parábola, ok? E fala: e começar a espancar os seus companheiros, e a comer e a beber como os bêbados? Virá o Senhor daquele servo em dia que não o espera e em hora que não sabe. E irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Assim será, irmãos. Aquele que estiver distraído no grande dia do Senhor, aquele que não estiver preparado, será como este servo. Vai ficar, e nesse dia haverá choro e ranger de dentes. Meu Deus, irmãos, a gente está ouvindo isso. Aí eu penso: Senhor, e os nossos? Pensa nos seus agora, que não estão ouvindo essa palavra. Pensa nos seus que estão longe de ouvir uma promessa do Senhor, que estão longe da presença do Senhor. Pensa, irmãos, como é difícil se isso acontecer e um dos nossos estiver longe. E a nossa própria vida, vivemos uma vida aqui dedicada ao Senhor, e chega naquele dia, por causa de um vacilo pequeno, a gente perde de entrar no reino dos céus eternamente. Meu Deus. Então, irmãos, essa palavra é para que o Espírito Santo venha nos de alerta para a igreja de Cristo neste lugar. Amém? Por mais que você ache que demore, e a gente às vezes até fala: por que Jesus não volta logo? Irmãos, não é hora, mas enquanto Jesus não voltar, nós temos que estar atentos. Dei aqui o exemplo de Noé, mas nós também temos aqui o exemplo do servo mau. Não podemos ser como este servo mau. Nós temos que estar atento àquilo que o Senhor vai falando para nós. A gente não pode cair no erro
de receber uma palavra profética e esquecer dela. Não, ela tem que estar cravada no nosso coração, no nosso espírito. Essa palavra tem que gerar temor em nós, porque todas as vezes que o Senhor falava, gerava temor nos corações. Quando o Senhor falou com Moisés, quando o Senhor falou com Josué, quando o Senhor falou com Noé, tantos homens da Bíblia, quando o Senhor falou, foi gerando temor. Em nome de Jesus, irmãos, guarda essa palavra no coração e leia Mateus 24, Mateus 25. Se você precisa de fé, leia Hebreus 11. Ali estão os heróis da fé. Amém? Irmãos, são textos básicos que um cristão precisa saber. As crianças estão ali na salinha e a gente ensina sobre os heróis da fé para elas. Um pai e uma mãe não saber é chato, né? Então estuda a palavra do Senhor para você conversar com seu filho a respeito dela. Falar sobre os heróis da fé, eles têm tantos heróis na vida deles aí fora, né? Mas hoje nós vamos falar sobre os heróis da Bíblia. Aí vai puxando. E Noé é um deles, é uma referência para nós hoje. Quero chamar aqui o grupo de louvor para ir subindo. Mas eu não quero muita distração, em nome de Jesus. Eu gostaria que você pensasse, porque hoje nós vamos orar juntos. Eu poderia chamar você aqui no altar, mas nós vamos orar juntos, porque é uma palavra, irmãos, que não é só para nós, né? É para todos aqueles, principalmente os nossos, a nossa família, que ainda não está aqui na presença do Senhor, que ainda não está se preparando para esse grande dia. Como nós falamos aqui sobre Noé, a arca, ela passou décadas abertas, mas o dia do limite chegou. E quando Deus fechou a porta, quem ficou de fora chorou, mas já era tarde. Hoje a nossa arca segura é Jesus. E a porta da graça, ela ainda está aberta. Então eu gostaria que você, no seu lugar, começasse com os olhos fechados. Comece a pensar na sua vida. Comece a falar com o Espírito Santo. Eu não conheço a sua intimidade, mas você conhece. E o Espírito Santo conhece até melhor que você próprio. Fala, Espírito Santo, qual é a área da minha vida que eu preciso santificar? Espírito Santo, qual é a área da minha vida que eu preciso estar imaculada? Que eu preciso estar santa para o dia da grande volta do Senhor. Fala com Ele. Vai falando, deixa o Espírito Santo mostrar. Porque se hoje você está aqui ouvindo a palavra do Senhor, é porque você é um escolhido do Senhor. O prazer do Senhor é que você entre no reino dos céus e viva eternamente com Ele. Em nome de Jesus. Não sei se você já viveu alguma indiferença na sua vida, ou já sofreu alguma indiferença. A indiferença, o desprezo é a pior coisa que uma pessoa pode passar por ela. Então não despreze, não fique indiferente à voz profética nesta manhã. Aqui é uma palavra de alerta, aqui é uma palavra de preparação para o grande dia do Senhor. Então não fique indiferente. Em nome de Jesus, se quebrante na presença do Senhor. Em nome de Jesus. Conforme você vai se quebrantando, vai ficando de pé no seu lugar. Se há uma indiferença dentro de você, quebra hoje essa indiferença em nome de Jesus. Senhor, nós oramos, ó Pai,
E declaramos agora que o Senhor vem arrancar toda a anestesia e cegueira espiritual do nosso coração. Rejeitamos, Senhor, o ativismo e a distração que tentam afastar a nossa mente da eternidade. Pedimos, ó Deus, esse despertamento pessoal, Senhor, na vida de cada um. Em nome de Jesus. Oh, Senhor, eu creio, Pai. Eu creio, Senhor, que Senhor, a indiferença ela está caindo por terra agora em nome de Jesus. Senhor, e Deus, a empatia com a Tua palavra ela está crescendo nos corações. O discernimento com a Tua palavra vai crescendo nos corações. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos pela Tua igreja neste lugar. Oh, Espírito Santo, em nome de Jesus.